Acesso venoso central consiste na inserção de um catéter em uma veia profunda, podendo ser a subclávia, a jugular interna ou a femoral, para um acesso prolongado ou situações críticas. Nesta aula, vamos detalhar o passo a passo do acesso venoso da veia jugular interna. Indicações: administração de drogas irritantes, monitorização hemodinâmica, hemodiálise e nutrição parenteral. Para que este procedimento aconteça de forma segura e assertiva, é preciso que todas as etapas do processo estejam pré-estabelecidas. Serão elas: entender a anatomia do pescoço, a sepsia e antissepsia do sítio de punção, checar o kit da central, posicionamento adequado do paciente, analgesia, punção do vaso propriamente dita, passagem do fio-guia e dilatação, introdução do catéter, fixação e curativo, checagem do fluxo e refluxo do soro e radiografia de tórax. Posicione o paciente em posição de Trendelenburg para aumentar o retorno venoso na região. A cabeça deve estar voltada para o lado contralateral do acesso. Antes de tudo, precisamos relembrar um pouco a anatomia do pescoço. Nele, iremos ter uma formação triangular delimitada por 3 referências. Porção clavicular do músculo esternocleidomastoideo, que é mais lateral. Porção external do músculo esternocleidomastoideo, que é mais medial. E o terço medial da clavícula, formando assim um triângulo. Devemos entender que dentro desse triângulo teremos 2 estruturas: a veia jugular interna e a artéria carótida interna. Para conseguirmos funcionar de forma precisa, devemos usar como referência o ápice desse triângulo. Logo abaixo dele, teremos a veia jugular interna. Ela se apresenta mais lateral e superficial com relação à artéria carótida interna, que é mais medial e mais profunda. Porção clavicular do músculo esternocleidomastoideo. Porção external do músculo esternocleidomastoideo. E o terço proximal da clavícula. Esse é o triângulo de referência, sendo o ápice do triângulo o possível local de punção. Outra referência importante é o mamilo ipsilateral. A ponta da agulha deverá ser direcionada para o mamilo ipsilateral. Essa etapa, assim como as outras, deve ser feita da melhor forma possível para evitarmos futuras infecções do sítio da punção. Começaremos com a degermação do local do sítio de punção, usando a clorexidina e sempre partindo do centro para as extremidades. Como dica prática, sugerimos que também faça a pintura do local de punção da veia subclávia, para eventuais falhas na punção da veia jugular interna. Após esse processo, iremos fazer a montagem do campo estéreo, deixando visível apenas o sítio de punção e expondo a menor superfície do paciente possível. Para termos práticos, não vamos fazer essa etapa de colocação dos campos no modelo para ficar a melhor visualização de referências para você, aluno Med-Resumos. Se você não conferir o kit, todo o seu procedimento pode ser errado. Anota aí: gaze estéreo, kit para acesso venoso central e equipo de soro, seringa e agulha para punção, fio guia dentro do caracol, dilatador, catéter venoso central duplo lumen, já salinizado de preferência, borboletas para fixação para as vias de acesso, material de ferro incluindo pinça para pintar o campo, pinças com dente e sem dente, porta-agulha, tesoura de maio para cortar os fios, cuba redonda para o degermante, fios de sutura, nylon de preferência, anestésico local, como a lidocaína. Antes de puncionar, deveremos anestesiar o ponto da punção. Iremos infiltrar com lidocaína 2% para garantir um bloqueio anestésico adequado.
O local da punção é o ápice do triângulo de referência entre as cabeças do músculo esternocleidomastoide. Agora que já conhecemos a anatomia do local exato onde iremos realizar a punção, precisaremos também entender outros pontos de extrema importância. A angulação da agulha com a pele é de 30 a 45 graus. Oriente a ponta da agulha para o mamilo ipsilateral. Essa referência é extremamente importante. Mantenha sempre uma pressão negativa com o êmbolo da seringa. Quando houver refluxo significativo, desconecte a seringa e mantenha a agulha posicionada com a sua outra mão. O fio-guia é uma haste metálica que irá guiar o catéter ao seu local exato de inserção. Após a punção, iremos introduzir o fio-guia metálico com a extremidade em J. Com o fio-guia introduzido, mantenha-o firme na posição anterior e retire a agulha. Como dica prática, estimulamos que você utilize sempre gases no ponto de punção para evitar maiores sangramentos. Outra dica prática, após retirar a agulha, nunca perca o fio-guia de vista, isto é, sempre esteja manipulando o fio-guia. Uma dica prática é utilizar a própria agulha da punção ou lâmina de bisturi, se houver disponibilidade, para realizar um discreto aumento do sítio de punção, para facilitar a passagem do dilatador sem que haja avaria do fio-guia. Mantenha o fio-guia na posição e retire o dilatador. Lembre-se que o dilatador só deve entrar e sair uma vez. Volte com a gaze para o ponto de punção. Já com o fio-guia introduzido e o trajeto devidamente dilatado, iremos prosseguir com a introdução do catéter de forma definitiva. Usaremos o fio-guia para guiar o catéter, tomando sempre cuidado para não perder a extremidade distal do fio-guia. Como eu falei, mantenha sempre o fio-guia na mão. Uma dica importante é deixar o seu catéter previamente salinizado para evitar bolhas de ar no seu interior. Com o catéter posicionado no seu local de punção, faça a remoção do fio-guia calmamente. Uma dica prática é retirar o fio-guia e devolvê-lo para o caracol, para facilitar o seu descarte ou uma eventual reutilização. Lave a via distal do catéter com solução salina e feche o lúmen. Antes da fixação, verifique a sua punção. Peça auxílio para acoplar o equipe do soro ao catéter e verifique se há fluxo no soro. Após isso, peça auxiliar para baixar o soro, abaixo do nível do coração, para avaliar se há refluxo de sangue. Fixe o catéter com pontos, seguindo as especificações do fabricante e do dispositivo. Lembre-se de deixar aproximadamente apenas 3 dedos de catéter exposto e que a borboleta para fixação deve ficar rente à pele para evitar infecções. Já com o catéter devidamente fixado, deveremos finalizar o procedimento com a aplicação de um curativo oclusivo. Catéter passado, tudo certo, né? Não! O procedimento de acesso venoso central só termina após a realização da radiografia de tórax para excluir eventuais complicações e para confirmação da posição adequada do dispositivo. Algumas das complicações desse tipo de acesso são pneumotórax, hemotórax, punção arterial inadvertida, trombose venosa, estenose ou oclusão venosa, infecção e embolia.